rapaziadinha, Corinthians 1, Novo Horizontino 0. E bom, minha gente, eu acho que para fazer a análise do jogo de hoje, era só pegar o jogo contra o Santos, né? Dar um Ctrl+C, Ctrl+V e colar aqui hoje, porque era só eu usar, né, o jogo contra o Santos, o jogo contra o Racing e colocar aí hoje, porque vocês não iam notar a diferença, né? E aí eu só trocava ali na inteligência artificial, só trocava o nome dos times, né? E colocava hoje Novo Horizontino, porque é igual, 3 jogos iguais. Repito a frase que permanece: vence, mas não convence, gente. Mais um jogo horroroso e difícil de assistir. Jogo difícil de assistir, cara. Hoje o gol sai já nos acréscimos, né? E aí depois eu vou separar alguns minutos, como eu sempre faço, para falar só do Yuri Alberto, tá? Mas hoje o gol sai só nos acréscimos e uns quase 90 minutos, quase não, né? Se o gol sai nos acréscimos, 90 minutos de sofrimento, dedo no cu e gritaria. Rapaziada, que jogo ruim. Ruim, 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 ruim. De dar sono. Hoje, diferente do último jogo contra o Santos, eu tava aqui no meu sofá e, olha, vou te falar, eu lutei ali para não puxar um ronco, viu? Porque em certos momentos você até dá uma pescada, você tá assistindo e faz um... Tá tendo jogo, verdade. Porque, meu Deus, muito ruim. Primeiro fato é o seguinte, gente. Eu não tô entendendo que caralho que o Dorival tá fazendo da vida dele. Não tô entendendo qual que é a lógica, o sentido, o entendimento de Corinthians e futebol que o Dorival tá tendo aí, né? Primeiro que hoje ele entra... No... Aí eu acho que parece perseguição, né, cara? Mas talvez seja um pouco, sim, mas acho que com justiça, né? Maicon, de titular de novo, né? Enfim, hoje o Félix Torres na lateral direita, que depois vou separar os minutos também para falar do Félix Torres com justiça, e depois minutos para falar do Maicon também com justiça. Aí ele entra hoje com o Romero, né? Diferente do jogo contra o Santos, hoje ele coloca 2 atacantes, tá? E ótimo, isso, tinha que ter feito isso contra o Santos, óbvio, mas numa função totalmente diferente, né? Ele monta um 4-1-4-1 sem pé nem cabeça. De novo o Yuri isolado ali na frente, sozinho, isolado, com dificuldade para receber bola, com dificuldade para sair da marcação, né? É que o Yuri é muito diferenciado, mano, porque mesmo assim conseguiu arrumar uma bolinha ali e cravou. Mas assim, a gente vê claramente o Yuri com dificuldade, preso ali entre os zagueiros. Não tem ninguém para puxar a marcação para ele ficar livre e conseguir receber bolas em condição de fazer gols. Tá? Então a gente vê a dificuldade. Por quê? Porque nesse esquema tático o Yuri está sozinho no ataque. Ele coloca o Romero, mas coloca o Romero numa posição mais centralizada, mais junto ao meio-campo ali. Não entendo nenhum motivo por quê. O Romero, a gente sabe que nessa fase da carreira dele, ele tem que jogar próximo ao gol. O Romero é perigoso, o Romero é fatal perto do gol. É onde o Romero mais pode ajudar o Corinthians, é próximo ao gol, é dentro da área. Tá? Diferente das épocas antigas do Romero, onde ele tinha aquela função tática muito importante, que voltava muito para marcar, entregava muito fisicamente para o time. Hoje em dia não. Hoje em dia o Romero é perigoso perto da área fazendo gol. Ponto final. Então, o Romero, quando estiver dentro de campo, tiver 2 atacantes, tem que dar os 2 atacantes para frente. Não nesse 4-4-1 aí, 4-1-4-1 que o Dorival montou, onde o Romero estava no meio campo praticamente o jogo todo e não recebeu também nenhuma bola para finalizar, e o Romero é bom nisso. Primeiro erro tá aí. E o segundo erro é nessa formação tática que ele monta. Não faz o menor sentido, cara. Primeiro, o Maicon de primeiro volante. Esse 1 do meio campo ali, que vem o 4 de 4 da zaga, e 1 no meio campo ali, esse 1 é o Maicon. Não faz o menor sentido o Maicon ser o primeiro volante desse time. Primeiro que o Maicon é um jogador que tem muita dificuldade de fazer essa fase transitória da zaga para o meio-campo do time. A gente vê que o Maicon tem dificuldade. Ele não desafoga a zaga. É um cara que se esconde, é um cara que tem dificuldade de atacar o espaço, é um cara que tem dificuldade para criar com velocidade, toque de bola sempre lento. Então não desafoga a zaga e não leva essa bola com velocidade
para os meio-campistas, que hoje foi o Coronado, né? Que é o jogador que tem mais capacidade criativa. Mas para isso, o Maicon precisa levar essa bola com velocidade até o Coronado. Senão, a marcação do outro time se encontra ali e o Coronado fica preso na caixinha, não vai sair jogada nenhuma. Então, o erro já está aí. O outro erro, de novo, ele coloca o Ranieri numa função ofensiva. O Ranieri de função ofensiva. Gente, nós corintianos estamos cansados de saber que o Ranieri com bola no pé, desculpa, é muito prejudicado. O Ranieri jogando com a bola no pé tem muita dificuldade. E isso a gente vê claramente no jogo de hoje, cara. O Ranieri até teve oportunidades, até recebeu oportunidades no espaço do campo onde ele atuou. Mas a gente vê a dificuldade que o Ranieri tem de caprichar, de dar o último passe, de conseguir finalizar com clareza, né? De conseguir achar uma assistência. O Ranieri teve até chances, mas é um jogador que tem muita dificuldade com a bola no pé, porque não é a função dele. Ele não é um jogador finalizador, não é um jogador de criação ofensiva, não é um jogador ofensivo, é um jogador de marcação. O Ranieri é isso, é roubada de bola no meio campo, né? É aquela intensidade no meio-campo que ele dá, e ele faz até bem essa saída, nessa fase transitória aí da zaga para o meio-campo. Só que colocando o Ranieri ali numa função ofensiva, o Corinthians sofreu demais. Pecou muito no último terço, com muita dificuldade no último terço, porque muita bola chegava no Ranieri, mas ele não sabia concluir a jogada com perfeição, porque não é a posição do cara, né? E aí eu não entendo por que aonde do Dorival tá tirando isso, que o Ranieri tem essa função de 8, né? Podemos dizer assim, que é um jogador que invade a área, que ataca o espaço. O Ranieri não é esse jogador, nunca foi. Né? O Ranieri é bom marcando e dando intensidade para esse meio-campo do Corinthians, né? Mas não sei o que o Dorival tá vendo aí. Aí eu pergunto assim, por que então que ele ama tanto o Maicon, já que ele é tão apaixonado pelo Maicon, que é o xodó da vida dele, o amor da vida do Dorival é o Maicon. O Maicon e o Dorival são um só, né? Eles são uma dupla dinâmica. Eles se amam, é muito amor envolvido entre os dois. E já que tem tanto amor, por que o Dorival não coloca o Maicon nessa função? Testa então o Maicon nessa função. O único jogo que eu lembro que o Michael foi bem, tá? Que fez uma excelente partida, foi aquele jogo contra o Boca Juniors que a gente ganhou de 2-0 em 2022 aqui na Neoquímica Arena, tá? E os dois gols saindo do Michael. Justamente na função de ofensividade. Função essa que o Ranieri fez hoje. Segundo volante, mais à frente. Não de primeiro volante, de segundo volante, mais à frente, atacando a área, chegando para concluir jogadas. O Michael faz esses 2 gols contra o Boca Juniors justamente nessa função. O primeiro de cabeça, que ele adentra a área do Boca Juniors, o Fagner cruza e ele dá um desviozinho de cabeça. E o segundo, no lance que o Roger Guedes leva para a linha de fundo, bate para o meio da área, o goleiro resvala e o Michael fica livre dentro da área para fazer o segundo gol. Por que o Dorival, se é tão apaixonado pelo Michael, não tenta o Michael, então, nessa posição? Já que ele quer tanto um volante ofensivo. Tem que testar. O Ranieri claramente não deu certo, Dorival. Então coloca o seu xodó aí, o seu filho, o seu genro, sei lá o que é o Michael seu. Coloca aí nessa função de segundo volante, mais ofensivo, para a gente ver se surte efeito. Né? Já que você quer tanto resgatar o Michael. Ou o próprio Bidon. Né? Lógico, o Carrilho é o titular da posição, apesar de que acho que o Carrilho não tem que ficar fixo naquela posição, gosto do Carrilho mais flutuante, mais livre. Hoje o Carrilho entra no segundo tempo e fica preso naquela função. Né? Assim como foi no jogo contra o Santos, preso naquela ponta direita ali, sem poder sair dali. Né? E aí isso está dificultando o futebol do Carrilho. Está tirando aquele brilho que o Carrilho tem. Tá? Acho que o Carrilho tem que ficar mais livre ali. Tá? Mas em jogos que o Carrilho não jogar, por exemplo, em vez de colocar o Ranieri, coloca o Bidon, testa o Bidon nessa posição mais à frente, né, de segundo volante mais ofensivo, ou o próprio Martínez, que vinha fazendo isso no começo do ano com o nosso querido Dom Ramon. O Martínez começou o ano
Fiz até algumas avaliações do Martinez no começo do ano, exatamente nessa posição. Ele estava indo muito bem. Estava indo muito bem nessa posição. Desse volante mais caindo pela ponta, assim, um volante mais ofensivo. Agora, o Ranieri não dá, não justifica. Esses são os pontos que eu acho que eu julgo como negativo. Acho que o Dorival mexeu mal no time também, mexeu mal no time, que inclusive depois das substituições o Corinthians até piorou. É que sai um gol ali do Salvador e Yuri Alberto, mas se não, gente, ia ser um 0-0 completamente tosco e sonolento. Morno, né? Sem sal nem açúcar. Mas aí a gente tem que falar do Félix Torres, que eu prometi e com justiça falar do Félix Torres aqui. Félix Torres melhorou. Melhorou demais nessa posição, nessa lateral direita. O Léo Maná não dá. Isso a gente sabe e a gente está careca de saber. O Léo Maná não dá. É um jogador terrível, terrível. Ele é terceira, quarta opção. Eu prefiro ainda o Charles de lateral do que o Léo Maná, tá? Então, o Dorival testa o Félix Torres e parece que o Félix Torres se encontrou nessa posição, tá? Hoje até foi um pouco ofensivo, conseguiu chegar um pouco mais na linha de fundo, né? Apesar de que eu não acho que essa deve ser a função do Félix ali na lateral, mas até conseguiu hoje. Fez uma excelente partida, foi muito bem desarmando, muito bem marcando, tá? Apesar de que, repito, o adversário não imprimiu nenhuma força ofensiva que exigisse uma grande atuação da defesa do Corinthians, mas hoje mais uma vez não toma o gol e o Félix Lins na lateral foi muito bem, tá? Conseguiu marcar muito bem aí. A posição que eu acho para jogar com esse quarteto aí sem bola. Você monta com esses quatro e o Félix Souza na lateral. E com bola, você libera o Andileri e joga ele lá na ponta esquerda. Libera, dá campo para o Andileri. E você forma os 3 zagueiros ali atrás. Tá? Então essa eu acho a melhor opção. Mas não é o que o Dorival está fazendo. Ele está subindo os 2 laterais. O Félix Souza está subindo também. Não acho certo. Acho que ele deveria fazer 3 zagueiros, libera o Andileri. E é isso, né? Mas o Dorival aí tá meio do contra, pelo visto. Então, o Félix Torres, legal. O Maicon, pelo amor de Deus, eu tenho vontade de bater minha cabeça contra a parede toda vez que eu vejo o Maicon dentro de campo. De verdade, assim. É de chatear, mano. É de dar tristeza, assim, porque eu não sei, cara. É aí que eu repito. Parece que se torna uma perseguição aqui, mas vocês querem que eu fale o quê do Michael? Não tem um ponto positivo para falar dele. É lento, é devagar, não tem intensidade, não cria, não arma, não marca. Nada, o Michael é um nada. E aí eu não entendo por que ele tá sendo titular. Hoje quase jogou o jogo inteiro de novo, sai no acréscimo, Michael. E não dá para entender, né? Não dá para entender. Mais uma vez, né? Repito. E aí o Yuri Alberto, né, gente? O Yuri Alberto é fantástico, o Yuri Alberto é fora de série, o Yuri Alberto é protagonista, o Yuri Alberto é decisivo, o Yuri Alberto não se esconde, é de um time do povo que o protagonista precisa. É do, é de um protagonista que o time do povo precisa, é o Yuri Alberto que tá lá. É sensacional, é fantástico, é maravilhoso, é incrível, destrói, come a bola, é exterminador, é matador, é tudo de bom o Yuri Alberto. É o cara. É o cara do momento. Se não fosse o Yuri Alberto, eu não sei onde o Corinthians estaria nesse momento, não, viu? O Yuri Alberto é o cara, gente. É o quem decide. É quando precisa, é o Yuri Alberto que tá lá. E eu venho falando isso nos últimos 33 jogos. Né? E não tem como. Yuri Alberto, te amo demais, cara. Obrigado por ser Corinthians. E é isso, família. Acho que essa é a análise do jogo de hoje. Os primeiros 5 minutos até parecia que ia ser um joguinho melhor. Falei, caramba, acho que hoje o Corinthians deu uma acordada. Mas a grande verdade é que o jogo foi pífio, ridículo. Novamente é a mesma frase e encerro o vídeo assim. Venceu, mas não convenceu. Tem que melhorar muito ainda. Tá devendo muito pro futebol esse time do Dorival aí, certo? Tamo junto, agradeço aí a todos que assistiram o vídeo até aqui. Não esquece de se inscrever, deixa o seu like, escreve aí nos comentários se você acha que o Corinthians tem chance de ser campeão dessa Copa do Brasil de 2025. Tamo junto, é nóis, falou!